Então, pessoal, hoje a gente vai Mirella chegou agora. Nossa, esse título tá bem estranho. América antes pré-colonial. O quê? Deixa eu anotar aqui a chamada. Mirella. Então a gente vai estudar um pouquinho sobre América, mas América antes da colonização. Alguns chamam de pré-colombiana, né? Antes de Colombo. Ah, Sora, a gente tá aprendendo a arte pré-colombiana. Ah, não, colonial, nada a ver. Colonial. Ah, não, a gente tá aprendendo a pré-colombiana, não colonial. A gente aprendeu, a gente já não vê. Ah, é, já Ah, acabou. tá. Amém, senhor. Amém. Tá. Então, se a gente for começar a falar, né, sobre essas questões, a gente tem que voltar lá 200, 150 mil anos atrás, né, que tem as teorias de dispersão da população humana, né? A população humana, eu digo Homo sapiens, né, enquanto espécie mesmo. Daí tem várias dessas teorias, né, que os primeiros Homo sapiens ali habitavam o sudeste da África, né, e foram se espalhando ao longo de milhares e milhares de anos em todo o planeta, né? E acredita-se também que tinham outras populações, né? Outros humanos, só que não sapiens, habitando já, e que alguma coisa aconteceu com esse povo aí que não tá mais aí, só sobrou a gente, tá? Daí existem teorias que dizem que ou miscigenou, ou aconteceu algum tipo de genocídio, os sapiens mataram todo mundo. Não se sabe muito bem, né, ao certo. Mas se tem a teoria de que essa população, né, as teorias mais aceitas dizem que o Homo sapiens chegou à América por volta de mais ou menos uns 15 mil anos atrás, tá? Então, muito, muito, muito tempo. Só que agora, recentemente, né, se acharam outras evidências, outros artefatos, né, que indicam que há mais de 30 mil anos já existiam populações aqui na América, né? Então é o dobro do tempo que dizem. No mínimo o dobro do tempo que dizem, né? Acharam lá numa caverna lá no México artefatos de mais de 30 mil anos atrás, né? Então, essa é uma história bem nebulosa, né? Se a gente pode falar assim, eu acho que toda a nossa história, toda a história da América, em geral, ela é meio nebulosa, né? A gente não conhece muito bem. Porque, enfim, a gente passa a maior parte da vida escolar estudando Europa, estudando outras coisas que não tem nada a ver com aqui, né? Tá? Então, isso também tem a ver com os estudos, né? Quantos estudos tem para Hello, resgatar? bom dia. Bom dia. Raio. Tia! O nome ali no chat. Ah, Gabriel tá. Gomes. Isso. Boa, chegou bem. Isso aí. O quê? Eu já chego mandando o Raio, bom dia. O saco de anime. Se eu posso, Ai. deixa eu falar dos meus Saco animes. de anime. Tem saco de anime, saco burguesa, saco K-pop. Foto minha de anime, Três aonde? sapos. Eu. Ah, tá, o meu sapo otaku. Deixa meu sapo Cara, otaku quieto. Eu posto. Me respeite meu sapo otaku. Eu, hein? Certo, galera? Então é isso, né? Essas manchetes aí saíram recentemente na revista Nature, um estudo que mostra que se acharam vários artefatos, né, em vários sítios arqueológicos. Eu acho a arqueologia muito interessante.
Queria estudar isso um dia, mas não vai dar tempo. Não dá pra estudar tanta coisa numa vida só. Quem chegou agora ali, coloca o nome no chat. Amém, né? Amém. Então ali, ó, alguns desses sítios arqueológicos, tá? Em que se acharam alguns artefatos, algumas evidências, tá? Tanto ali no Piauí, né, na América do Sul, no Brasil atualmente, né? Território que a gente conhece como Brasil, quanto lá no Chile, no México, no norte, lá nos Estados Unidos. Então, cada vez mais, né, pesquisas e estudos a gente está achando artefatos e está comprovando que essa história da América, ela é mais antiga do que se pensa, né? Das populações da América, né? Mais alguém ali? Tá, Nayá. E agora, E você já botou? já. Tá bom, então. Obrigada. Então, se a gente observar esse mapa, galera, a gente consegue ver ali que uma das teorias é que se passou ali pelo estreito, né? Onde atualmente é a Rússia e os Estados Unidos, né? Mas também se acredita que houveram outras populações e tal, certo? Então, pegando esse mapa aqui, galera, já bem mais atual, né? Já vindo, sai lá de 30, 15 mil anos antes e chega aí, sei lá, mais ou menos uns 400 mil anos atrás, depende ali da população que a gente está falando, a gente tem diversos grupos, né, de populações nativas da América, certo? E em toda a América, né, que é um continente extremamente extenso, né, de norte a sul. Então, desde lá do extremo norte até lá o sul, o extremo sul do continente, a gente vai ter populações, tá? E as populações muito diversas e muito diferentes, né? Receitas da Cris. É a Camille, senhora Camille. Camille? Tá, vou anotar aqui já. Então, ali pegando esse mapa, ó, da América do Norte, em azul ali, Middle America, né? Existiam algumas civilizações ali no atual território do que hoje é o México, como os astecas, os maias, tá? Daí a gente tem que pontuar uma coisa, né? Que quando a gente fala em asteca, quando a gente fala em maia, quando a gente fala em inca, a gente não tá falando de um grupo, né? A gente tá falando de um grande grupo, com várias etnias, com várias nações dentro, né? A gente tá falando mais ou menos, né? Daí depende da forma de organização social, né? De como essa sociedade se organizava, mas a gente está falando mais ou menos de troncos, grandes troncos linguísticos que a gente chama, né? Se a gente for para um exemplo mais ocidental, assim, por exemplo, latim. Por que a gente fala em América Latina? Porque são populações, né? São locais que foram colonizados por povos que falavam línguas que descendem do latim, né? Que populações seriam essas? Que línguas que descendem do latim? Né? A gente tem vários, né? A gente tem, por exemplo, francês, italiano, espanhol, português, castelhano, né? E cada uma delas tem suas variações também, né? Tem diversos grupos étnicos, né? Diversas variações, sei lá, genovês, basco. Então, se a gente fosse falar trazendo só para um exemplo ocidental, tá? Não comparando nem nada, mas só colocando como um exemplo. Se a gente fosse falar em
um grande tronco linguístico, um grande grupo, seria o latim, por exemplo. Os países ou das regiões das populações que falam latim. Né? Então, quando a gente fala de asteca, de maia, a gente não está falando de um povo, a gente está falando de vários povos, de várias nações, né? Lembram do que a gente falou semana passada de nação, né? Povo com características em comum, com cultura, com língua em comum. Então, dentro desses grandes grupos, né, que são os generalizados, né, uma grande generalização, né, tem muita variedade ali dentro, tá? Então, ali, enfim, vários grupos indígenas, né, várias nações inuites, cherokees, tá? A gente não vai entrar muito, né, aqui, ó, Cherokee, que atualmente é uma marca de um carro, Iroquees, certo? Então, na América do Norte, existiam vários grupos populacionais, tá? Certo? De nativos, beleza? E por que a gente está estudando isso? A gente tem que estudar isso para ver como o território se configura hoje, como a América se configura hoje. Isso está diretamente relacionado, tá? Então, ali, se a gente for falar, por exemplo, dos astecas, né? Que são populações, né? Que são grupos muito grandes e muito diversos, né? Por exemplo, ali, só para essa imagem a gente consegue, que é uma, enfim, uma gravura, né? A gente consegue mais ou menos identificar, né? E também pelos estudos, que existia uma certa hierarquia social, né? Eram sociedades complexas, tá? Não eram sociedades simples, né? Falando simples no sentido de extrato social, né? No sentido de organização social. Né? Eram sociedades extremamente complexas, tá? Com cargos, com funções bem definidas, né? Eram grandes impérios, né? Se a gente for parar para comparar com os impérios, sei lá, o Império Romano, por exemplo, talvez eles tenham sido até muito mais representativos, né? Em tamanho, né? Então eles tinham suas formas de se organizar, né? Arquitetura. E por que é importante falar isso? Porque se a gente for parar para ver, tudo que não vem de europeu é colocado como se fosse do espaço, né? Como se fosse alienígena. Tudo que é pirâmide, tudo que é obra, tudo que é ciência, tudo que é engenharia, tudo que é estudo que não vem do europeu, dizem que são aliens, que não se admite que civilizações não europeias tenham ciência, tenham engenharia, tenham, né, formas de construção, formas de organização, né? Essa outra imagem aqui é para demonstrar as técnicas de cultivo, né? Criação, por exemplo, de ilhas artificiais para cultivar hortaliças, né? Isso tudo é ciência. Sistemas complexos de encanamento, né? Cidades muito grandes, né? Então a gente está falando aí de sociedades muito avançadas, né? Só que se a gente for parar para notar, não é visto dessa maneira, né? As populações nativas são vistas como atrasadas, são vistas como, É enfim, verdade, primitivas. primitivas, exatamente. Então a gente encontra aí muitos exemplos, tá? Eu não vou entrar em nenhum específico, né? Eu acho que você estava estudando isso, acho que você conhece até mais que eu, porque eu também não conheço, não sou um estudioso muito aprofundado, e também são muito raros os estudos, né? Infelizmente a gente tem muito poucos estudos, se estuda muito lá os romanos, os gregos, sei lá, aquele povo lá, Os e não se egípcios estuda muito o pessoal daqui, né? já excluíram só. Hum? A gente excluindo do mundo. Eu não entendi, A Sofia. gente excluindo.
Quê? A gente é excluído. Excluído. Ah, a gente é Ah, excluído. tá. Ah, tá. Na real a gente faz isso, né? Por que que o nosso sistema educacional tem que estudar só os outros lugares do mundo? Pior, né? A gente nunca estudou em história isso. Não estudou. Talvez vocês estudem também mais pra frente, né? Mas é bem difícil da gente ver, né? E eu acho que é uma coisa super importante, né? Porque é isso, no fim a gente acaba. Essa aula é para falar um pouco, começar, né? Daqui a pouco a gente falar de América e entrar em colonialismo, né? Porque o colonialismo ele moldou muito a sociedade, né? Desde religião, língua, costumes, certo? Então, povos que não eram monoteístas, né, que chama, que são esses que acreditam em um só Deus, né? Eram tidos como que não tinham alma, esse tipo de coisa, né? Então foram coisas que vieram lá de trás, foram mentiras que foram se perpetuando, né, ao longo dos anos. Foram estereótipos, né, que foram se perpetuando ao longo de muitos e muitos anos, né? A questão de falar que o indígena é preguiçoso, esse tipo de coisa, né? É verdade, verdade. Sharingan. Tá bom. O que é Ok. outra? Eu não sei nem Não sabe o que é Sharingan? Ah, não. Tá acontecendo uma briga no chat, tá acontecendo uma briga no chat, tá acontecendo uma briga no chat. A Sofia é fraca, Tá falta ódio filmando pra aqui. ela. Gente, eu não tinha visto essa briga, eu teria participado. Vocês não me contaram. perdendo. Olha ali no chat. Enquanto a Sofia não tiver meu olhos Sharingan, ela não vai conseguir me derrotar. Eu sei que eu matei o seu clã. Eu sei, minha filha, eu sei que eu Gabriele, matei o seu para de clã. fugir do assunto de novo. Mas Vamos você lá, é voltar fraca. pra aula. Pois Não, é, Gabriela. assim, de assunto. Os maias, a gente tá aprendendo isso na aula de arte. Baita Entendeu? referência. Passagem pra Só agora que tu. Colômbia. Mas acho muito bonitinho. Cala a boca, Ai, Ed. que bonitinho. Nojento. Né? Shut up. Você ali? Olha toda essa paisagem, né? Fazia. Beautiful paisagem. Olha essa construção, Bonito. sabe? Mas dá uma vontadezinha de subir nessas escadas, mas olha ali o tanto de escadas se for pra reparar. É muito É grande. verdade. Imagina o que não tem de cálculo aí, de engenharia. A gente viu que tipo, eles se baseavam pelos estudos que eles tinham em astrologia, né? Uhum. Pelos planetas. Então, Eles criaram o próprio sistema de calendário, né? É verdade, os caras são Astronomia, calendário lunar. Eles conseguiam ver a questão dos eclipses. Nossa, viciado em Naruto. pois é. Eu não, oxe. Se o Naruto nunca passa vi no Naruto. Japão, Oxe. É? o que acontece no Brasil? O quê? Se o Naruto passa no Japão, Meu, o que acontece no Brasil? Meu Deus. o quê? Como Meu assim? filho, Não entendi. não me buga. Se o Naruto passa no Japão, o que acontece no Brasil? É, tipo, o que se passa no Brasil? Porque aqui a gente pensa, o que se passa no Japão? Coreia, né? Ah, Estados Unidos. Entendeu? Ah, no Brasil se passa o Naruto de óculos Juliette, a Renata tomando corote. Não é Mas- normal, sabe? Imagina a O tristeza do ator, do desenhista que fez olhar Aí no Vixe a Cacá. desgraça. Vou até cozinhar aqui. Meu Deus. Cozinha. Né, pessoal? Os maias também, né? Outras grandes populações. Vocês falaram uma coisa que até eu acho uma questão bem interessante, assim, né? Por exemplo, se a gente pegar a população asiática. Adoro! Senhor, não me venha me dar uma crise existencial agora, por favor. Não me faça isso. Não, se tu pegar o fenótipo, sabe? As características físicas, né? Das populações asiáticas e das populações nativas da América, né? Que a gente chama de indígena. Eu penso que tem certa semelhança, assim, né? São um pouco parecidos, assim.
Só o olhinho que muda, eu acho. Não, acho que até o olho é bem parecido, o olho meio puxado, Puxadinho, Não, o o Sora tom de depende pele, eu muito. acho, o cabelo, alguma coisa muda ali, mas... Eu aprendi Sora a diferenciar coreano e japonês pelo olho, né? Porque tem uns traços diferentes. isso. Uhum. Tipo, todo E mundo fala aí, que é louco, não sei o que, mas é muito fácil diferenciar. é fácil, porque assim, os coreanos, eles têm na parte de dentro do olho superior, na parte de fora é puxadinho, mas na parte de dentro ela é pra baixo, ela tem um risco pra baixo. Ela é mais, eu não sei Lá no explicar como é japonês, que é. não, é só puxadão. É só puxado pra parte de fora, e o do coreano é pra dentro e pra fora. Lindo. Gostaram da aula de hoje? Então, Não aposenta depois dessa. próxima aula também a gente vai iniciar o BTS, aquela foto da Billboard 2017. Faz aniversário. Parabéns, nota 10. Obrigada. Nossa, só minha vida testando pagode. Ou sofrência. Sofia, ninguém, não dá pra te escutar, você tá falando muito baixo. É o pagodão, Sora. Tá tocando pagodão na casa Eu vou dela. colocar no... A Sofia, ela acho que ela fala ou muito. É que assim, eu acho que ela tá de fone. Mas acho que o Ah, áudio Tô... pega pelo notebook ou pelo telefone, não É pelo tipo fone isso que tá dela. acontecendo. Mas eu vou trocar uma coisa, eu vou pegar o iPad. Eu tô grudada no normal. então é isso? Vou falar altão agora. Tá. E daí você sabe, né, que os maias são uma civilização que não se achou, né, rastros dela. Se acharam as ruínas, se acharam um monte de coisa, né, menos eles. O outro império, né, que a gente pode destacar, e agora já entrando na América do Sul, né, que também muitos grupos étnicos diferentes, né, muitas populações diferentes, né, mas separados em grandes grupos, assim, agrupando alguns deles, né, que faziam parte desse império andino aqui, né. Então a gente tem uma população que é mais habituada lá a questão da Cordilheira dos Andes, né, que a gente já viu, altitudes mais elevadas, né, e todo esse ambiente, galera, ele tanto essas populações se adaptaram a esse ambiente, quanto essas populações também modificaram esse ambiente, né? Por exemplo, a diferença de uma população nativa que vivia aqui no Tupinambá, por exemplo, que vivia aqui no litoral nordeste do Brasil, sudeste do Brasil, no litoral brasileiro, e uma população, por exemplo, aqui andina, tem várias diferenças. Tem vários tipos de crenças diferentes, vários tipos de cultivos diferentes. Por exemplo, o pessoal lá acostumado com os Andes e com a montanha, por exemplo, cultua divindades relacionadas à montanha, né? Que é uma parte da natureza que está ali exposta para eles. Alguns deles, né? Não vou dizer que são todos, mas algumas creem que a montanha ela está viva, ela, enfim, diversas crenças, né? Que se a gente pegar para uma população aqui tupinambá lá no litoral do Brasil, não vai ter contato com essa montanha, né? Disse, né, que existiam muitas trocas, né? Algumas populações dessas migravam também, todos estavam em contato e tal, mas talvez eles não chegassem a ter essa interação, né, tão forte com a montanha, com o clima mais frio, com o tipo de cultivo, com o tipo de planta, né? Com o tipo de alimentação, então essas coisas vão variando, né? A gente está falando de um continente enorme, né? Certo? Soro, voltei. Agora meu fone tá normal, agora dá pra me escutar. Tá 100% Boa. agora, Sofia. Mesmo. Agora dá para ouvir. Tá, você não pense em berrar, Sofia, pelo amor de Deus. Não vou ficar berrando. Ah, é verdade, tem que é meio louco. Porque o trabalho de gritar aqui é meu, tá bom, querida? Pois é, Roubar do meu nada trabalho fica. de gritar. Soro, Ó, tu não te passa, Nissan, não te passa que te meta a porrada Missão. quando não tiver meus olhos. Vocês aprendem palavras em japonês? Assistindo Eu anime? sim, senhora. Só- Eu como Eu vivo me digo vendo dessa anime, eu sou mais sim. Soro, eu Não, só sei. Lia, pelo amor de Deus. Eu só sei arigato por causa de uma música. É a única palavra que eu sei em japonês. Arigato. Qual música? Arigato. Porque Tem uma não, que Naruto. era uma música do TikTok que era arigato, mano. Aí fazia e ficava fazendo. Baca.
Arigato, nada. Não. Ai, manda a música Nossa, depois. essa música. Sorry, gata, motherfucker. Pum, 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 pum. Essa aí. Nossa, fazer direitinho. Eu não sou bagulho. TikToker Mas como eu sei vocês, mais de então, coreano. tipo, Eu não sei sei. mais coreana mesmo Eu que sei. Eu sei mais japonês, Saraneo. porque eu vivo vendo anime, então eu aprendo bastante por isso. Eu sei Uhum. mais coreano. Tipo, Annyeonghaseyo. Saraneo. Saraneo, meu Deus do céu. Ohayou, ohayou, Saraneo. Ah, gente, vamos Assim, voltar então. Vamos voltar pro Incas. Vamos voltar. Ô, Vamos meninas! voltar pro O Incas. que vocês me falam Aqui, dos Incas, Bilíngue. então? A gente? É? Ah, tá. A gente começou semana passada e a senhora falou quase nada, então assim, por favor, não. Não Não, come. só- Não. Ah, eu posso pegar meu mapa e ver. Se eu Que ela sou foi uma pessoa descoberta muito tempo estudiosa. depois. Não É, sei. tipo isso. Só Que ela concordo. vive em montanhas, em lugares altos, que dá pra ver na imagem. Olha o Flor, se eu nível achar meu dessa mapa, eu posso construção lá falar. em cima, né? Até pouco tempo não se sabia muito bem como e por que que as pessoas tinham escolhido viver lá em cima, né? Normalmente, até a gente fez um exercício, né? Normalmente as populações ficam em terras mais planas, mais próximas a rios, né? Sora, se eu não me engano, eles moravam em cima pra se defender, né, de possíveis invasões e outras coisas do tipo. Alguma coisa. Uhum. Só eu posso falar agora. É daqui, dos Incas, achei. Tinha uma arquitetura, alva, não sei o que tem, fina, ajustada, paredes de barro, sob fundações de pedra, formas de trapézio nas portas, janelas e nichos telhados de madeira ou palha. Dá pra ver, né? Tem muitas formas geométricas mesmo, né? E tem, inclusive, formas de agricultura, né? Usando essas bordas dos morros, né? Que a gente chama de terraceamento. Então, são formas muito avançadas, né? De cultivo, enfim, de vida mesmo. E aqui, recentemente, saiu lá um professor da URGS, lá do Departamento de Geociências. Ele fez um estudo e, a partir do estudo dele, ele descobriu, né, como foi que a cidade ela foi construída propositalmente ali naquele lugar e a população se aproveitava das falhas tectônicas, né, das rochas que estavam ali disponíveis para construir as suas casas, né, além de toda essa questão que vocês falavam, né. Então tem tudo isso também para se proteger, aproveitando do terreno, aproveitando das rochas que estavam ali disponíveis, né, graças a falhas geológicas, né? Então aqui a gente vê, né? Templos, foi moradia de imperadores, líderes militares dentro dessa organização social desse povo, né? Desses povos. Então, são sociedades que não perdiam em nada para as sociedades que a gente estuda, né? Mais europeias, ocidentais, né? Mas, como esses territórios da América passaram por um processo colonizatório, isso acabou sendo apagado, né? Essas questões históricas não são muito conhecidas, né? A gente estuda mais a história do colonizador do que a história do colonizado, né? A nossa história, mas enfim. Tá? E agora falando um pouquinho dessas populações no Brasil, de novo, né? Ali, ó, grandes troncos, grandes grupos étnicos, né? Ali em laranja, tá? Tupi-Guarani. Em amarelo, G. Em azul, Caribe. Em marrom, Aruaque. Em rosa ali, Pano. Tucano, ali em lilás. Não sei a diferença de roxo e lilás. Não, não tem roxo. Sei lá. Não tem lilás. O lilás é mais fraco, aquilo ali. O lilás é aquele ali, é o tacano. Tucano. Tucano. Nossa, Ele é nome lilás. criativo. Não tem roxo aí. Ah, tá. Eu posso ser daltônica também, não sei. Pra mim tá lilás. É lilás. Charrua também, lá no sul, né? No Uruguai. Pegando um pouco do Rio Grande do Sul. Eu Né? gosto do refrigerante, é uma bom. Uhum. Eu acho melhor que o Fruc. Ah, sério. Eu acho. Ai, Eu acho Flor, muito melhor.
Tem um de Santa Catarina, eu não lembro o nome, que tipo, é de Santa Catarina, é muito bom aquele refrigerante. Só que eu não Pra lembro mim o é tudo nome. igual. E Nada a sabe ver. que eu viajei para muitos lugares e sempre quando eu não tomo muito refrigerante no dia a dia, mas sempre quando eu vou viajar eu compro um refrigerante. Em Manaus eu tomei o Guaraná Baré. Já É muito bom. tomou Guaraná Jesus? Quê? Jesus já. Guaraná já tomou Jesus? Já tomei Guaraná Jesus é muito todos bom. os Guaraná do Meu Brasil, Deus. cara. O Guaraná Jesus, ele tem gosto de chiclete de tutti-frutti. Ele é um pouco enjoativo, mas aqui é bom porque é rosinha, bonitinho. Ai, que fofo. Mas é enjoativo. E tem gás. Meu Deus. Olha só então, pessoal. Essa tabela é do INCRA, se eu não me engano, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. E ele pega e destrincha, né, esses povos, essas etnias indígenas, segundo ali o tronco linguístico, né, que é isso que a gente estava falando ali, se a gente fosse falar do latim, se a gente fosse falar de alguma outra língua, enfim, as famílias linguísticas e a etnia, né? Então ali no macro G, né, no G, que a gente viu aqui em amarelo, ó, nesse outro mapa, olha quantos tem. Bororó, Guató, G, né? São essas famílias linguísticas. O macro G é o tronco linguístico e dentro delas tem as famílias linguísticas, né? Que são aproximadamente. Então ali tem vários, ó. Dentro do próprio G, né? Caiapó, vou passar um só para descer mais. Krenak, enfim, tem vários, né? Daí ali, tronco linguístico tupi, tupi-guarani, Guajá, Guarani, tem tantos ali que eu nem sei falar, né? Só pra gente como são diversos, né? Por exemplo, se a gente fosse falar de populações que a gente conhece mais por estudar mais, né? Por exemplo, uma população da Europa, né? Que passou, por exemplo, por um processo de unificação, né? A formação dos Estados Nacionais, eles sofreram um processo diferente, né? Foi através da unificação de diversos povos, né? Então, por exemplo, a Itália é formada pelos napolitanos, enfim, qual é o nome daquele sabor de pizza que eu não sei. Mas também dá um nome para alguns grupos étnicos. Agora eu esqueci dos outros. Mas enfim, qual é que é o nome do lugar lá onde o Papa fica? Quê? Eu tô querendo Lugar- dizer que Bailão de quem? Lugar que, Jarbas, meu pai. lugar que o Papa fica, pelo amor de Deus. Ah, tá. De lugar que Papa fica, eu escutei bailão de quem? Pelo amor de Deus. Tá bem? Foi na onde? Na França? Na Itália? Bailão Não sei. de gay. Eu tava Ah, falando um lugar Bailão onde da o Papa fica, que é o Vaticano. É, eu ia falar Isso. Falei muito rápido. Mas enfim, se a gente pegar um território muito pequeno, por exemplo, desses países da Europa, dentro desses países muito pequenos já existem vários grupos étnicos, né? Imagina em grupos, em locais muito diferentes, né? Aqui, eu abri aqui um mapinha. Por exemplo, genoveses, romanos, etruscos, celtas, Sora, agora eu me lembrei de uma piada. napolitanos. O quê? Por que, que o Pelo amor pinheiro de nunca se perde na floresta? não. Ai, não. Aí vem a Sofia das piadas de tiozão. Ah, não, Sofia, não termina essa frase. Não faz isso, pelo amor de Deus. Não, o João é outro. O João Não faz isso, cara. O Não João faz também isso, é não outro que faz fica isso. mandando piada de tiozão. É, eu Por que faço, eu odeio? eu faço piada. Ah, mas de- as minhas piadas são boas, tá bom? Tipo, são tem uma piada. Cara, não Não, vem porco. falar, não termina. Piada de tiozão não é boa.
Quem diz é o que nem público. a Sofia vai Se a piada é chegar um boa, o dia. público é que diz. Pois é. Ah, O Soro público Os me tiozão, odeia. no caso, né, Sora? Os tiozão vão Até a adorar. Medina tem piada melhor que a minha. Ai, que triste. A Sofia vai chegar no Natal e falar assim, é pra ver ou pra comer? Pelo amor de Deus. Ah, Sim. não. Isso eu não faço. Aham, tá bom, duvido. Isso, até porque eu não gosto de pavê. Mas não precisa gostar de Nossa. Deixa eu ver. Tem uma piada que eu fiz esses dias. Nossa, Sora, são muito boa de piada. Fez uma piada, Sofia, que decepção. Ai, aquela lá do feijão. Eu não sei se eu contei pra vocês. Acho que eu só perguntei. Feijão. Acho que eu perguntei pro Bernardo. Acho que o Bernardo nem tá aqui, mas tá. Por que Vamos que o feijão... continuar a aula, né? Só pode continuar aí, por favor. Vamos continuar. Brecha, não dá brecha. Deixa eu Não contar dá a piada do brecha pra feijão, menina que ela vai Sora. contar Só a piada do feijão, bem a rapidinho. piada do feijão. Por que, Tá que o bom, feijão é conta a piada. triste? Por quê? Por que o feijão é Porque ele é triste? cozido na panela depressão. Meu Deus do céu! Eu Ô, sinto pessoal, meus neurônios indo Meu Deus. embora. Eu sinto meus neurônios morrendo Tem lentamente. que se tratar. Vai procurar um neurônio. Tchau. Eu tô bugada, meus neurônios estão morrendo. Eu já não tenho neurônios. A minha vida tava boa até esse momento. Nunca mais fala comigo, Miguel. Gente. Olha lá, galera. Se a gente for falar de colonização, né, que foi o processo que ocorreu depois da chegada dessas populações que foram tomar esses territórios, olha só quantas outras populações, né, diferentes. Então teve a influência ali de portugueses, que está aqui nessa cor meio bege, espanhóis, franceses, que está aqui em azul, britânicos, que está aqui em vermelho, russos, que está aqui em marrom, alemães, que está aqui nessa cor roxa aqui, né? O processo de colonização ele ocorreu em toda a América, tá? Mas ele ocorreu de formas diferentes, né? De acordo com também essas populações que estavam invadindo, que estavam chegando com ideias diferentes, né? Com pensamentos diferentes sobre esses territórios, né? Então isso fez com que diversos dos territórios tivessem configurações diferentes, né? Muito se fala que na América, que hoje é a América Latina, né? Foi uma colônia de exploração, né? Enquanto em que eles só se preocupavam com retirar os minerais, com retirar o ouro, né? Levar tudo que tinha daqui para lá. Enquanto que a América do Norte foi muito mais uma colônia de povoamento, né? Muito se fala nesse sentido, tá? Mas são coisas que a gente vai ver daqui a pouco. Então, só falando, né, das formas como esse processo se perpetuou, né? Certo? Então, a gente tem ali evangelização, né? Que foi uma coisa regulamentada lá pelo Papa também, né? Que afinal os nativos americanos não tinham alma, né? Então eles tinham que ser evangelizados, eles tinham que rezar, eles tinham que se catequizar, né? E eles não eram humanos, então eles poderiam ser escravizados, eles poderiam ser mortos. Um lugar que eles só podem, tipo, servir a uma religião, não tem? Só que eu não sei o nome. Quê? Tem um lugar que ainda tem um negócio da rainha lá, só que eles só podem seguir uma religião. Tipo, não é que só podem, mas tem a principal deles lá. Não lembro. Tem vários lugares que tem rainha. Eu vou te falar Pois que é. tem muito lugar que ainda tem. Loucura, não sabia. Tipo, na Japão sala, tem, eu né? sou a rainha da sala. Ah, cala a boca. Ainda? Ai, não. O Japão tem. Sério? Uhum. Não sabia. Monarquia. Nossa, Sora, tá uma sofrência aqui. Pelo menos minha vizinha é raiz. Agora tá. Pode acreditar que se no a outro Sofia dia for vai rainha, ganhar. vai tocar de segunda a sexta. Ariana Sábado e domingo Grande. vai ser um... Não vai ser só a Ariana Grande. Vai tocar Sofrência, vai tocar... O que mais? BTS, vai tocar K-pop. Ariana Grande, vai tocar... Ai, não. Se fosse a monarquia, não Pagode. deixa a Sofia na Foco, monarquia. garota, foco. Foco, Então- vamos falar da colonização evangélica da língua se aproveitando de guerras entre as nações e guerras biológicas. O quê? Uau, É. Sofia. Deixa a Sora explicar que é melhor. Melhor Ah, só leu ali. Prefiro o Sora ainda, tá?
O legal é que a gente fica falando e ele não fala nada, ele fica quieto, só observando, só quieto, escutando. Tô deixando vocês. Fica decepcionado com tudo que tem. Não, senhor, pode continuar. Corta elas, fala pra elas calar a boca. Tá. Tu tá envolvendo quem nesse elas? Cancela. Elas quem, queridinha? Ai, é legal Tá, tirar gente? o áudio. Então, existiram várias formas desse processo ocorrer, tá? Evangelização, né, na catequização dos indígenas, né, que seria a única maneira de salvar, na real, explorar, né? A língua, né, imposição da língua, impedimento de falar a sua língua nativa, se aproveitando das próprias guerras, né, que existiam entre as diversas nações indígenas, né, que é uma estratégia que existe até hoje, né? Quando tu quer tomar um território, tu vai lá e intensifica lá um conflito, né? Isso a gente ainda vai ver muito. E também questões biológicas, né? As doenças que os europeus trouxeram, das quais os americanos, né? Os nativos americanos não tinham os anticorpos, né? Então eles acabavam morrendo. Então foram vários jeitos que esse processo de colonização ele foi se perpetuando, né? E agora, só para falar desse processo colonial, né? Ele se dá de uma forma muito adaptável, né? De acordo com algumas coisas, basicamente, né? Esse processo colonial na América, certo? Então ele depende de três coisas, basicamente. Como se deu esse processo colonial e como se dá. Ele depende de recursos que foram encontrados ou não, né? Se esses colonizadores encontraram recursos que eles acharam interessante explorar ou não, né? Se não achar recursos, a abordagem foi de uma maneira, se achar recursos imediatamente, a abordagem é de outra, tá? Os interesses da metrópole, né? Os interesses desse país, dessa nação que está em busca de outros territórios, né? O que eles estão buscando. E outra questão muito importante são os quadros demográficos, né, pessoal? O que é isso? A quantidade de gente que está morando naquele local. E daí houveram duas tendências básicas, assim, dependendo dos quadros demográficos que eles encontraram na América, né? Se os quadros demográficos são muito grandes, né? São populações extremamente complexas, com hierarquia social, né? Com forma de organização com uma forma de organização mais estruturada, né? Com muita gente, cidades muito grandes, a estratégia era se apropriar, né? Se apropriar dessa estrutura. Então tu vai lá, tu chega no líder e tu ganha esse líder de algum jeito, seja na porrada, seja no conflito, através de uma forma de poder mais direta, ou também cooptando, né? Ou também comprando, ou criando uma rivalidade, ou trocando essa liderança, colocando alguém no poder que seja subordinado a ti. E quando se encontravam quadros demográficos menores, né? Eles partiam para a eliminação, né? Ou seja, genocídio, né? Então, existem muitas histórias que ainda têm que ser melhor resolvidas, melhor explicadas, né? Falando desse jeito, parece que eles só chegaram aqui e fizeram o que queriam, né? Mas não foi bem assim, né? Eu acho que eu vou passar para vocês um documentário bem curtinho para vocês olharem, tá? Que é bem interessante. Ok. Você sabe o que é genocídio mesmo? Que eu sei o que é, mas eu não sei. Hã? O que é genocídio? Genocídio, eu me lembro do Undertale. É Undertale o nome? O joguinho lá. Joguinho, sim. O joguinho do Sans, que eu lembro que é a Rota Genocida. Ah, tá, sim. Deixa eu só explicar, cala a boca. Extermínio. Por favor. Genocídio tem a ver com extermínio de um grupo. Ah,
grupo agora eu étnico, de grupo compreendo. religioso. Sim, entendo, É um entendo. extermínio intencional. Ah, assassinato legal. Nossa, um assassinato com intenção. É isso, basicamente. É. Qualquer assassinato, né? Não, Nossa, mas a maioria é com intenção. Mas agora eu sim, entendo a roda genocida. a roda genocida, isso é isso. Vamos lá. Vou parar a gravação aqui.